Gamecast, Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game Delas. E hoje, Martinha, vamos falar do quê? Fundos imobiliários. Maravilhoso, assunto que tá sempre em alta, que eu acho Sempre. que o número de CPFs de investidores em fundos imobiliários cresce cada vez mais, porque a galera não precisa comprar um shopping inteiro, mas quer receber o aluguel do tal, entendeu? É isso. É isso, você isso. também quer, né? É lógico. Tá no plano da transerdeira, né? Com certeza absoluta. É isso, e pra isso nós vamos trazer quem hoje? Maria Fernanda Violatti, maravilhosa. E aí, Mafê, como você está? Tô bem, é um prazer estar aqui com vocês. Olha essa dupla incrível. Nossa, a pessoa vem muito chique para o podcast. Fina, né, minha flor? Fina. A gente elevou o padrão do negócio agora. Levou o entendeu? médio pra cima agora aqui. Não Mafé. posso mais ir de tênis para o podcast, é isso. Ainda bem que não aparece aqui, né? Só aparece aqui. cinturinha para pessoa super elegante. Vamos lá. Qual é o melhor fundo imobiliário para ficar rica amanhã? Aquele que paga, assim, tipo, 50% da cota é o pagamento de dividendo mensal, ali, ó. Né? Que não é Gente, dividendo, Se isso estiver né? Mas, acontecendo, enfim. provavelmente o fundo ele tá indo pro fim, assim. Não vai mais ter esse fundo imobiliário. Mês que vem não tem mais, querida. Não, milagre não existe, isso é fato. Não. Fato real. Ah, Oficial. Não Meio acredito. broxante isso. Fiquei Não, chateada. não existe isso. Se alguém te fizer essa promessa de que vai ter um fundo imobiliário que você vai ficar rica e da noite pro dia, não existe. Ô, Mafê, mas de verdade, assim, claro que você não vai trazer o fundo imobiliário que vai deixar a gente rico muito rápido e muito fácil. Mas vira e mexe, apesar de eu já te falei isso, né? Eu invisto muito pouco em fundo imobiliário. Sim, eu tenho, tipo, sim. 5, quase 6% em fundo imobiliário, mas tudo bem. É pouca coisa, né? Mas... Deveria ter mais. Então, deveria sim. Eu digo que eu vou fazer também. Faço, não faço. Bacana. Aí É isso. o ponto é, vira e mexe, eu trago conteúdos de fundos imobiliários. Óbvio que não com a sua expertise, porque o seu negócio é fundos imobiliários. E aí sempre tem alguém pra dizer, mas tal fundo imobiliário paga mais. Tal fundo imobiliário tá mais barato. Parece que, tipo, tudo que eu analiso, sempre vai ter alguma coisa melhor. Mas, ao mesmo tempo, vem um sticker que eu nunca ouvi falar. Porque acho que cresceu muito essa indústria de Muito. fundo imobiliário, não cresceu? E mesmo, assim, até voltando, faz sentido o que você tá falando. Cada hora surge um fundo novo e também diversos segmentos surgindo, né? Então, a gente viu aí esse ano, né? Desde o ano passado, surgindo Fiagros FII. Eu entendo, eu juro, eu vi a palavra. Teve gente que pediu conteúdo. Eu falei, preciso estudar. Aí Vamos aprender hoje, Vamos gente. aprender hoje. Uma hora a gente de vai falar. Fiagro, intensivo. tem também os hedge funds que surgiram e tem diversos, né, segmentos, classes surgindo e com isso, claro, a nomenclatura vai variando e novos fundos, novos tickers, então é normal. Você não Então vamos você não tá começar perdida. falando do que é novo. Isso. Fiagro. Vamos lá, então Fiagro nada mais são, né, assim, é um novo produto que surgiu, ele tem as características muito próximas até ao fundo imobiliário, principalmente a gente tá falando do Fiagro FII, porque ele tem 3 características, né, ele tem, aliás, tem 3 classes dentro do Fiagro FII, Fiagro FIDIC e o Fiagro FIP. Então, são 3 produtos e aqui direcionado principalmente para pessoa física é o Fiagro FII. Então, esse é o mais comum, é o que a gente mais viu aí. Ligando a tecla SAP, o que é o Fiagro FII? Eu vou explicar. Então, ele tem nada mais do que assim, ele é muito próximo a um produto bem parecido com o fundo imobiliário, ou seja, ele tem aquela questão da isenção do imposto de renda em cima dos dividendos, mas ao mesmo tempo ele tem o lastro, né, enquanto os fundos imobiliários têm o lastro claramente no mercado imobiliário, né, em ativos imobiliários ou, né, uma dívida com lastro imobiliário, o Fiagro, ele tem no agronegócios, né? Então, assim, sejam as cadeias produtivas, né? Seja, por exemplo, imóveis que têm destinação ali ao agro. Então, por exemplo, um silo de armazenagem, entre outras coisas, né? Digamos. E aí, agora, muito comuns, né? São os Fiagros que têm ali os certificados de recebíveis do agronegócio, né? Os CRAs. Então, por isso até, e dado que eles têm a maior parte ali indexados em CDI+, né? Desses portfólios indexados em CDI+, eles ganharam aí bastante espaço nos últimos tempos, porque a gente está vendo a taxa de juros em patamares mais elevados, né, uma manutenção esperada até talvez o segundo semestre do ano que vem, e com isso os dividendos são robustos. Então, quando a Bea falou assim, tem alguns que estão pagando bastante dividendos, e realmente, alguns às vezes até
né, assim, pagam dividendos mais robustos. A gente tá falando de acima de 1% ao mês. E isso chama atenção. E o investidor que não olha exatamente o que tá nesse portfólio, ele pode até ficar meio míope, né? Porque ele tá indo... sendo migrado ali pelo dividend yield, né? Então isso é bem perigoso, tem que olhar muito bem ali o que tá nesses portfólios. Esse é um ponto, porque eu falei, a galera, eu sempre vou fazer um filtro, eu falei, vamos dar uma estudada, ver o que tem, o que não sei o que, aí você vai olhando os tickers que mais vão aparecendo nos comentários, cara, tinha fundo imobiliário pagando 18%, 19%, e aí eu começo a questionar, será que isso é sustentável? Será que, isso vai durar por muito tempo? E aí vem aquela questão da própria estratégia em fundo imobiliário. Tipo, não sei como que você acha que as pessoas deveriam ir pra qual lado. Mas assim, tem a galera que gira muito nos fundos imobiliários. Tipo, todo mês tá fazendo uma carteira diferente. E eu acabo comprando fundo imobiliário e largando. Tá lá. Então, só tá lá, eu não giro meus fundos imobiliários. E aí eu não sei o que você acha melhor nessa estratégia. Porque se você vai mudar todo mês... Tudo bem, a pessoa vai pegar um de 17%, 18% ao mês, mas daqui a pouco, 2 meses depois, ela não tem isso. Agora, se uma pessoa pensa no longo prazo, talvez seja algo muito passageiro e talvez, né, no longo prazo não valha tanto a pena. Como que você enxerga isso? Não, eu acho que excelente ponto. Pensando assim, primeiro, existem os ativos que realmente, quando você compra um imóvel, né, vamos pensar aqui pelo ponto básico, assim, você tá comprando um apartamento, você não vai comprar um apartamento hoje para vender semana que vem, ou, né, dificilmente você vai comprar um imóvel, né, com o pensamento de se desfazer rápido. Então, eu acho que quando a gente tá falando dos fundos de tijolos, naturalmente a gente tem essa associação com longo prazo, é natural. E também os fundos de papel podem seguir essa linha. Mas, eu acho que um ponto importante de tempos em tempos, a gente tem que dar uma revisada na carteira, entender se esses fundos, eles mantêm os seus fundamentos, né? Então, assim, pode ser um imóvel que tenha uma localização muito remota, que tenha uma localização desafiadora para conseguir um novo inquilino, né? Então, fazer essa reposição do inquilino pode ser algo, né, mais delicado e ler esses relatórios gerenciais minimamente mensalmente, viu? É importante, porque isso vai nos guiando. Tem tal inquilino sinalizou que tem intenção de desocupar o imóvel. Enfim, você enquanto cotista vai acompanhar, vai entender, poxa, faz sentido eu ter esse fundo no meu portfólio. E aí, então, a gente tá falando isso principalmente dos fundos de tijolos, mas eu acho que você também não tá errada em se orientar ao longo prazo. Então, eu também gosto dessa linha de pensamento. Ao mesmo tempo que existem os fundos, que são os fundos de papéis, que nada mais são do que uma renda fixa num pacote ali dentro de um produto de renda variável. E aí, esses fundos, claro, eles têm né, principalmente um comportamento muito associado com os indexadores macroeconômicos, né? Então, assim, com os indicadores, macroeconômicos. Então, vamos pensar, seja inflação, seja taxa de juros Selic, porque esses, né, produtos ali de renda fixa, eles são indexados nesses indicadores. E aí, se a gente está vendo um movimento como o atual de uma desinflação, é natural que aqueles 18%, 19% que você estava vendo no passado, ele vá se reduzindo gradualmente. Então, por isso que é importante revisar e entender também se essa estratégia está de acordo com o seu perfil de investidor. E aí, né, claro, de tempos em tempos, é importante a gente rebalancear a carteira, entender qual que é o momento mais favorável, porque essa composição, eu acho que é o almoço grátis, né? Essa questão da diversificação, essa composição de ter um pouquinho de renda fixa, né, nesses instrumentos ali dos fundos de papéis, dos fundos recebíveis, associados com outros segmentos, eles trazem essa diversificação da carteira e uma descorrelação. Às vezes, quando os fundos de papel estão indo bem, os fundos de tijolos, naturalmente, estão indo num caminho um pouco mais desafiador e vice-versa, né? Então, é importante. Me fala se eu tô fazendo cagada. Vamos lá. Não, eu pergunto, porque assim, ao mesmo agora nós temos uma taxa de juros de 2 dígitos. Acho que a gente deve continuar com 2 dígitos, pelo menos até o final de 2023. Talvez a gente veja alguns cortes, a galera já tá falando de talvez no segundo ou no segundo trimestre ou no segundo semestre do ano que vem começar a ver alguns cortes, mas ainda assim, acho que de 2 dígitos a gente ainda deve continuar. E aí, nesse ponto, nós temos alguns fundos imobiliários que a maior parte da composição talvez vão ser título CRIs, atrelados ali à renda fixa, e que provavelmente vão continuar pagando bem. Mas, ao mesmo tempo, você tem muito fundo de tijolo que não tá pagando quase nada, às vezes 6%, 7%, mas tá muito barato. E aí, quando eu olho esse cenário, eu penso assim, beleza, eu quero ter
fundo de papel na minha carteira, porque eu acho que vai continuar remunerando bem, pelo menos até o final do ano que vem, mas ao mesmo tempo eu queria comprar o fundo de tijolo porque tá barato, entendeu? Sim. Quer dizer, na minha concepção, eu tô vendo um monte de fundo imobiliário, eu não sei se essa é uma métrica correta de analisar, tem muito fundo imobiliário negociando muito abaixo do valor patrimonial, e principalmente os FIIs de renda. Aham. E aí eu fico nesses dois caminhos. Eu tenho fundo de papel, mas ao mesmo tempo eu comprei um pouco de fundo de tijolo porque eu acho que tá barato. Não vai me rentabilizar agora no curto prazo, mas eu penso no longo prazo. Perfeito. Acho que esse é o raciocínio. Quando a gente está comprando um fundo imobiliário, digamos, você tem que pensar em termos de retorno total. Então, você associa o ganho mensal, que são, né, os dividendos, o dividend yield. E aí, se você está comprando uma nota de 100 por 80, né, reais, digamos, você tem esses 20. E esse 20 vai te associar ali com o retorno total, ele vai te associar com esse dividendo mensal e maximiza o seu retorno. Então, seu pensamento é corretíssimo. E se você esperar, eventualmente, né, digamos aqui do lado da XP, a gente tem uma perspectiva realmente para, a partir do segundo semestre, ter esse início dos cortes, né, relacionados à taxa de juros Selic. E se você esperar, talvez, esse momento para que a taxa de juros já comece a reduzir, você já perdeu o timing, os descontos já não existirão. Então, é isso mesmo, Bea, você comprou na hora ideal, porque inclusive o mês de agosto, a gente viu um rally. Subiu muito, né? Muito, o IFIX Puxa. subindo 5,76%, e muito... Mas por que isso rolou, será? Porque estavam muito descontados, né, os fundos Entendi. de tijolos. E a gente viu, assim, essa alta foi muito associada principalmente aos fundos de lajes, aos fundos de shoppings. E se você observar ali, a maior parte dos descontos já estão pequenininhos, tá? Então, assim, quando você estava falando daquele retorno total, quando a gente falava assim, tem 15, 10, 20, né, em alguns casos, por cento de desconto em relação ao patrimonial, a gente estava falando que isso daria um retorno total, maximiza significativamente, né? Agora não, a gente tá vendo ali já 5, 6% de desconto, em alguns casos até menos, e diversos fundos já negociando acima do patrimonial. Sim. E foi importante, você também perguntou em relação ao valor patrimonial. Ele é uma boa métrica, né? Assim, é claro que é uma boa métrica, principalmente para os fundos de papel, porque tem essa correção ali a mercado e né, mais Porque o de eficaz. tijolo vai ser uma vez por ano, né? Isso, a avaliação do fundo de tijolo é uma vez por ano. Então, a gente está chegando naquela janela que é mais próximo ao final do ano, que é feita uma nova avaliação. E muito provavelmente, né... Vão ter as correções aí. tem as correções. Então, esse valor, o patrimonial, ele nos orienta. Mas é claro que aqui do nosso lado, enquanto analista, a gente faz um valuation, a gente leva em consideração, então, toda essa capacidade de gerar renda no futuro, traz o valor presente, entende um preço target, enfim, um preço-alvo. E aí, um ponto também importante. Quando a taxa de juros vai reduzir, então, consequentemente, ao nosso ver, o preço-alvo vai subir. Então, a gente está esperando que realmente, assim, seja pelo caminho de realmente esses descontos estarem reduzindo, ou seja pelo caminho de uma nova avaliação, talvez em 2023, né, quando a taxa já tiver patamares menores, a gente tem aí também esse ganhozinho, né, que vai aumentar ali o patrimonial também. Martinha, você Nossa. tem fundo imobiliário na sua carteira? Cara, não, e não tenho acompanhado muito. Fernanda, pode me... Não, agora você Não, vai esse é o acompanhar. foco, né, Martinha? Pois é. Não, é vai verdade. ver. E aí, ela foi respondendo, e eu com as minhas perguntas aqui, ela já foi respondendo tudo. Falei, ok. Maravilhoso. É. Você falou que, beleza, a gente falou de Fiagro, que é um segmento novo, e hedge funds. Pra mim, isso era coisa de fundo de investimento, tipo, normal. Pegar um Não. fundo de... É que é um nome mais, né, vamos deixar um nome em fundo imobiliário, um nome mais sofisticado. Tá. Basicamente isso. Mas ele é uma classe que traz aí uma certa autonomia para o gestor, então ele tem uma maior liberdade em termos das alocações. Então, seja alocando em cotas de outros fundos, seja alocando em equity, seja... Né, então, assim, ele tem uma maior autonomia, e aqui tem um ponto de atenção, né? A expertise, o histórico do gestor é muito importante, porque ele vai alocar no que naquele momento está mais favorável. Então, ele vai buscar trazer ali ganhos e assimetrias de mercado, né? Mas qual é a diferença para um fundo híbrido? Um fundo híbrido, assim, vamos lá, um fundo híbrido, ele vai ter um mandato, digamos, ele investe em, vamos citar um aqui, tem o KNRI, ele investe em logístico e em
lajes corporativas. Uhum. Então ele tem um mandato definido, né? Ele define quais Ele são tem um plano ali meio do que ele tem que cumprir. É isso. Ou então, por exemplo, ele tem uma vocação para investir em ativos que tenham a maior parte de contratos atípicos. Enfim, ele vai ter no regulamento dele, ele vai ter um mandato específico em qual é o perfil de imóveis. As regrinhas que ele tem que cumprir ali para Exato. investir em determinados ativos. E aí, essa classe, ele traz uma certa, assim, eu expliquei de uma maneira muito resumida também, né? Ele traz, assim, uma possibilidade de você investir em CRIs, então em certificados recebíveis imobiliários. Ele traz uma possibilidade de você investir em ações, desde que sejam ações com lastro no mercado imobiliário. O Agro 3, SLC 3. Não, ele é os hedge funds são realmente do mercado imobiliário. Então, o lastro aqui necessário é o mercado imobiliário. Tá. Então, seja, pode ter uma participação numa SPE. Então, tá desenvolvendo o empreendimento. Então, ele tem uma certa autonomia, onde o gestor ele pode ter essa participação desde que tenha o lastro imobiliário. Entendi. Então, assim, e tem que ser puramente, porque assim, eu trouxe essas em tese que seriam do agro, mas elas trabalham muito no mercado imobiliário, né? Tipo, pegando terras e tal, e deixando elas produtivas. Por isso que eu perguntei, mas tem que ser bem específico, tipo... tem que ter lastro imobiliário, né? Tá. Então, assim, terras têm, né, essa característica, mas desde que tenha esse lastro, ele pode. Né, ele tem essa autonomia. E aí, a parte legal é que ele traz, né, ativos que descorrelacionam. Então, ele traz essa vantagem. Ele traz uma certa, enfim, um benefício para a carteira, né, digamos assim. Mas, claro que os riscos são maiores. Então, os retornos também são maiores. Por isso que a gente está vendo aí diversos hedge funds pagando dividendos bem mais robustos. Tipo? Mas, 18%, 19%, né? Assim, são... Toma mais risco, mas o retorno pode ser... Ele pode ter essa... Né, aí varia muito do mandato e realmente da gestão ali. No sentido do que ele vai alocar, como ele vai alocar, né? Então, entendi. Assim, por isso do hedge, né? Em tese vai ter alguma coisa descorrelacionada ali, mas enfim. São coisas novas para se estudar no final das contas, né? Mas vamos lá, Mafê, você disse, a gente tá falando de alguns indicadores, né? Tipo, valor patrimonial e tal. Tem coisas que vão funcionar para algumas classes e para outras não. Eu acho que o que a galera, eu vejo, pelo menos que eu recebo mensagem, a galera procura muito... fundo de tijolo mesmo. E aí, talvez o valor patrimonial, por ele ter essa atualização anual, não sei se é o mais indicado. O que a pessoa física, que talvez não tenha expertise de trazer alguma coisa para o valor presente, alguma coisa nesse sentido, o que ela poderia fazer para tentar utilizar os indicadores e quais indicadores de forma correta, ou enfim, o mais próximo do correto possível, né? Porque ter esse atraso, né, na atualização. Uma boa pergunta. E bem difícil, né? Assim, e sigam os relatórios da Mafê, gente. É isso. Tipo, vocês não vão fazer conta vocês no dedo e na unha. Ela tem um modelo lá dela que ela vai trazer tudo pro valor presente, calcular, fazer o valuation do fundo. Um pouco confia. Isso. Sigam o relatório dela. No final das contas é quase que isso, assim. Porque, assim, claro que a pessoa, a B, você não vai ter tempo pra ficar lá, poxa, deixa eu fazer um modelo. E às vezes... né, não é nem a expertise da pessoa. Então, a gente indica realmente, siga alguma recomendação, minimamente acompanhe os nossos relatórios. Isso é público, né? Conteúdos.xp e olha aqui o jabá, hein? A pessoa pode acessar lá em fundos imobiliários, a página da Expert XP, e ter acesso ao nosso preço-alvo, à nossa recomendação, à nossa visão. É compra, é venda, é neutro, né? Então, ali minimamente a gente fala o porquê. Mas, boa métrica ler os relatórios gerenciais no sentido de entender o que tem dentro desses portfólios. Então, quais são esses imóveis? Se alguém te fala, é um imóvel na Faria Lima, é uma laje, é um edifício na Faria Lima, ou é um edifício em Santana. Você já vai ter uma percepção de qual que é a localização que é mais demandada para, em termos de uma empresa ter maior desejo de estar ali, em termos de qual que é a região que vai estar mais fomentada para negócio, qual que é a região que você vai conseguir ter um repasse, talvez, de preço de aluguel maior. Então, a gente tem que pensar sempre com o âmbito do dono, né, do proprietário. Sim. Então, poxa, se eu sou dona de um imóvel, onde que eu vou querer que ele esteja localizado? Num lugar que a demanda é maior, porque, consequentemente, eu consigo cobrar um aluguel maior. E isso volta para o cotista em forma de dividendos, né? Então, era sobre isso também que eu queria perguntar, porque, assim,
quando você falou que é interessante minimamente ler o relatório mensal, e na minha cabeça fundo imobiliário é uma coisa que você, cara, pensa lá pra frente, igual você falou, você não compra um imóvel hoje pra se desfazer dele a semana que vem ou o mês que vem. E aí, dependendo do perfil, né, do imóvel ali, do fundo, tipo, na Faria Lima ou em outro lugar. Claro que depende do business também, né? O que o cara vai fazer na Faria Lima, o que ele vai fazer lá no interior de um bairro, sei lá do quê. De repente é uma indústria que você não pode colocar na beira de uma Faria Lima. Sim. Quais os setores ali dentro do imobiliário, óbvio, que você diria assim, para quem tá escutando a gente, olha, esses daqui... eles ficam mais tempo sem grandes novidades, ou quando acontece alguma coisa é melhor já olhar para outro lado, entendeu? Tipo assim, um galpão logístico é mais sensível do que uma laje corporativa? Onde tem mais Olha tanto que é engraçado. Hoje, né, se a gente fosse olhar hoje, a gente tá aqui em setembro, se a gente fosse olhar, afinal, último dia de setembro, inclusive, né? Podia falar? Podia. Sei lá. Podia, casaca? Tudo bem. Enfim, hoje os maiores descontos nos fundos em relação ao patrimonial, que a Bea comentou, estão em lajes corporativas. Mas, ao mesmo tempo, foi um dos segmentos, assim, no início da pandemia, tanto que a gente ouviu assim, home office, vai acabar, as lajes corporativas, os escritórios não vão mais existir. Nossa, vai sim. gente. A gente viu um primeiro momento, realmente, assim, diversas empresas mudando ali a forma de ocupação, tudo. A XP mudou. Em tese. E agora acabou de retomar. Tá voltando um pouco. Não, eu falei, a primeira vez que eu vi alguém falando, não, o home office é o novo normal, eu falei, essa pessoa não deve ter filho em casa, deve ter um escritório super bem equipado, e é isso. Porque a pessoa que foi pro home office com filho, esposa, direito, e tem que trabalhar na mesa da cozinha, mano, essa pessoa não vai querer ficar no home office forever. É desesperador. Enfim, e aí, o que acontece? Esse foi um segmento que a gente via ali os maiores rumores, né, talvez. Vai acabar, enfim. E no final das contas, sim, houve uma mudança na ocupação, mas foi muito no primeiro momento, né, onde a gente começou a entender que talvez agora o que faça mais sentido é um trabalho híbrido, e cada vez mais eu vejo as empresas retomando efetivamente a necessidade, até entre aspas, a obrigatoriedade das pessoas estarem presencialmente, né, seja 2, 3 vezes por semana, mas ao mesmo tempo foi um setor que redimensionaram ali, tiveram as desocupações, mas se via pouco agora, assim, pouca mudança no sentido de, então agora tem uma vacância expressiva. Não. E ainda é um segmento que está bem descontado, né? Assim, de todos é o que talvez esteja mais descontado. E ele também tem um fator, né? Cada segmento, se a gente observar, tem questões associadas ali, principalmente esses relacionados à ocupação. Então, vamos lá. Lajes. Está totalmente associado ao crescimento do número de novos empregos. Consequentemente, do crescimento do PIB. Então, se a gente está com um país um pouco mais fomentado nesse sentido, naturalmente as empresas demandam mais áreas, elas crescem, elas vão ocupar mais espaços de escritórios e, consequentemente, aqueles mais centrais vão ficando, esgotando seus espaços, e aí começa a ter aquele efeito dominó, vai chegando nas regiões mais periféricas. E aí, por exemplo, e-commerce, né, vamos falar do logística, aliás. Sim. A gente viu no primeiro momento de pandemia, já falando de cada um dos segmentos, que você comentou. Eu tô adorando aula. É uma aula, óbvio, né? O primeiro momento da pandemia, a gente viu que todo mundo começou a consumir online, né? Os shoppings fecharam, as lojas fecharam. E assim, já era um movimento esperado, que a gente já estava vindo aqui desse movimento. Os países, né, digamos, os Estados Unidos já tinha esse consumo mais intenso em relação ao e-commerce. E aqui no Brasil ainda era algo que existia, mas menos intenso. E com a pandemia, isso se intensificou de uma maneira bem expressiva no primeiro momento. Então a gente viu o que aconteceu. Os galpões logísticos, enquanto todos os outros segmentos estavam ali, shoppings sofrendo pra caramba, fechados, sem diversos fundos nem pagavam dividendos. E aí, de repente, galpões logísticos eram os únicos ali em 2020 que estavam bombando. Novas demandas por diversos Vacância quase zero. Reduzindo a vacância, enfim. O negócio tava bombando. E aí, então, assim, foi um segmento que ali até as ofertas, durante a pandemia, novas ofertas de fundos acontecendo nesse segmento. E agora, eu acho que
está estável, né? Num sentido assim, os contratos, talvez existem diversos contratos atípicos, que são contratos mais longos, com multas elevadas, atreladas, então acaba trazendo até certa previsibilidade, né? Então, Sim. quando você olha, existem fundos e fundos, Martim. Então, assim, se você compra um fundo que tem portfólio de edifícios na Faria Lima, a chance dele ficar vago, de você ter, né, essa surpresa é menor, uma surpresa inesperada, né, é menor. E se você compra também um fundo, digamos, na Faria Lima dos galpões logísticos, que é Cajamar, enfim, com contratos mais longos, também a chance de você ter uma surpresa negativa é menor. Então, independente se eu falar pra você independente do setor, a gente sempre tem que olhar o que tá dentro, né? Porque nem tudo que tá ali... E até carteira de cliente, né? Eu não sei se é... Exato. Tipo, esses dias eu tava olhando eu não sei se era o BRCO, talvez. Ele é de galpão logístico, esse? É o Bresco. É esse aí. Tá na nossa carteira recomendada Mano, da XP. então, aí eu fui olhar ele, eu tava estudando e eu falei, cara, eu gostei dele. Está, pelo Está menos, negociando com desconto. abaixo do valor patrimonial. E o que me chamou a atenção foi a qualidade dos Dos inquilinos. E dos inquilinos, Ali, né? tipo, você tem Magalu, você tinha, tipo... Grupo Pão de Açúcar. B2W. Então, Galera assim... forte. ali. Você tinha uma galera muito forte, Natura, você tinha uma Sim. galera muito forte. Então, eu fui olhar dentro, assim, pra entender, tipo, beleza, quais são os ativos? Tem um pouco em São Paulo, tem gente que Paraná, Rio de Janeiro, vai espalhando um pouquinho, mas eu olhei principalmente a parte dos clientes em si que utilizavam e eu falei, cara, esse negócio parece interessante. Esse foi um que eu pensei assim, vai ser pro longo prazo, entendeu? É um de tijolo que eu acabei olhando e eu gostei da composição dele. Ele já esteve muito mais barato? Com certeza. Com certeza. E muito já mais esteve. caro também, viu? Sim. Tem a contrapartida também. É porque a gente também teve esse ralizinho agora, mas assim, sempre vai ter um momento que aquele ativo esteve mais barato. Mas ainda assim eu olhei, cara, eu acho que está negociando com um certo desconto e tem uma carteira interessante. É muito olhar a carteira, né? Exato. E você comentou um ponto super importante. A gente olha quem são os inquilinos, a linha creditícia desse inquilino, ou seja, a capacidade que ele vai ter ali de honrar também com essas responsabilidades dos contratos, né, esses pagamentos, e também até a garantia, né? O que ele tá dando em garantia? É um inquilino um pouquinho mais tricky, né? Né? Então, vamos ver aqui. E quando é um caso também mais delicado, digamos, a gente vai atrás de gestor, e aí, o que tem aqui? Como é que é esse contrato? Me conta qual que é a garantia. A gente quer entender, né? A gente tá dando uma recomendação. E o meu papel enquanto analista também é esse, né? Investigar, entender, ir atrás, e a gente cobra muito do mercado também trazer essas informações que elas sejam públicas, né? Então, quanto mais os gestores divulgam isso, é um benefício para o próprio mercado. Né? Tem alguma... Gente, tô arrancando, não sei da onde essa pergunta. Enfim, não tem fundo imobiliário de rede de farmácia, porque elas pegam alugam aquela esquina e fica 30 anos lá, né? Muito louco, né? Você piscou, tem uma farmácia. Então, tem uma farmácia numa esquina, então não tem um troço de... Parece bom, hein? Seria Olha, eu vou te ótimo. falar que, não, parece bom mesmo, né? Realmente. Porque eles ficam lá 25, 30 anos eu vi um meme esses numa dias, esquina. que é a primeira vez que pisaram na lua, já tinha uma farmácia lá. E tinha lá a bandeirinha lá, cravadinha na lua, e tinha uma farmácia, tipo uma droga isso. raia lá numa esquina, Eu tô alguma falando coisa isso assim, porque, entendeu? olha, lá em São José dos Campos, né, onde eu moro, tem muita farmácia lá, mas assim, cada vez que eu volto pra lá, eu falo, gente... Tem mais uma. Criaram mais uma esquina com uma nova farmácia. É demais, é demais. Tá visionária. E parece que é um Martinha negócio... é visionária. Mas parece que é um negócio que... Eu acho que existem, assim, os de renda urbana, né? Então, seja dedicados, por exemplo, à educacional. Então, faculdades que locam esses imóveis, ou até mesmo nos supermercados e tal. E tem esses mini shoppings, né? A gente vê ali algumas redes de supermercado também que fazem esses mini shoppings que alugam para farmácias, enfim, para diversos outros. Mas é uma provocação, né? Já pensou um fundo só disso? Pois é, gente. Ia ser bom, hein? Um fundo imobiliário que só tem farmácia vai ter 158 mil farmácias dentro do portfólio. Cara, mas assim, muito difícil você ver uma farmácia mudar de lugar. Normalmente ela pega mais uma esquina, ela não sai da onde ela tá. Eu tô falando assim, se você for observar. Vai ver o bairro onde você mora. Né? É porque eu nasci e cresci em São José. Então, assim, eu me lembro de quando eu era criança, de passar por aquele lugar, aquela farmácia tá lá, e hoje eu tenho 40 anos, eu passo e a farmácia tá lá. Entende? E aí, imagina, são 40 anos de aluguel, entendeu? Agora, Mafê, um outro segmento, já que a gente tá falando de segmentos, e a gente quer saber, uma aula que a gente tá tendo, né, Martinha? A perenidade de negócios de cemitério.
já que a morte é certa. Essa foi boa, né? Que antes da morte você vai pra farmácia comprar teus remédios. Existe toda uma... As duas estão lançando a gente investe com base na cronologia da vida da pessoa. vida. Você investe num FII de hospital, É. aí depois você investe em FIIs de escola e etc e tal. shopping, Lajes depois corporativas, que você vai ter a vida do trabalho. Fundo de asilo existe? Nunca ouvi falar. Gente, calma. Pode Bea. ser que... Enfim, a gente monta a cronologia dos FIIs, assim, entendeu? E aí depois a gente compra um de cemitério. Existem fundos inusitados, realmente. Assim, aqui no Brasil não é muito explorado, tá? Sim. A gente tem só um, mas fora do Brasil é realmente algo que funciona muito bem, é explorado e tal. Tem uma avenida grande aqui pra desenvolver. E aí, até quando você começou aqui o nosso papo, você falou, poxa, o número de investidores vem crescendo, né, pouco a pouco, realmente. Aliás, pouco a pouco não, a gente até bateu um recorde recentemente com o número de investidores no último mês, tá? Quantos que a gente bateu? A gente tá em quase 1 milhão e 900 mil investidores. Caraca! Quase. E logo vem. Porque eu comprei minhas cotinhas. A saca foi... já- Logo vem os 2 milhões. Isso aí, já estamos lá. Mas o que vale falar é que vem crescendo, vem desenvolvendo, e junto com esse crescimento da indústria, né, uma indústria que ela basicamente dobrou de tamanho entre 19 ali, 18 e 19, ela vem crescendo, por causa que realmente os patamares das taxas de juros ali beneficiou, e junto com esse desenvolvimento da indústria, vem surgindo novos segmentos, então existe muita chance da gente ter aí realmente novas classes, novos imóveis sendo explorados realmente com esse intuito de renda, com uma gestão profissional, então acho que faz todo sentido. Mas vale lembrar que, claro, né, o nosso mercado ele é recente, então tem muito ainda para acontecer, pra gente chegar lá, né, próximo ao que é, por exemplo, o mercado nos Estados Unidos, né, que ali é outra coisa, né. Lá os Estados Unidos, acho que eles servem, ali os ratinhos de laboratório, eles vão testando e o que vai funcionando a gente vai pegando. Esses dias copiando o modelinho. Esses dias eu compartilhei lá um ETF deles que também era inusitado, só era coisa de casas de aposta, era tipo assim, era o ETF todo errado assim, só tinha coisas aleatórias que viciava a galera, tipo, é coisa de cassino, coisa de aposta, daí tinha não sei o que lá, enfim, de droga, de a puteiro, mentalidade lá, tudo pode virar negócio, né? Tudo pode virar negócio, tanto que na bolsa, na CME, contratos futuros, por exemplo, você tem de tudo, se quiser fazer um contrato de tropeçar na calçada, você faz. Que louco isso, gente. É muito louco. É muito louco. Mas e aí, Mafê, olhando pro nosso mercado, talvez olhando, mas assim, realmente esse macro, vocês acabam levando muito, muito em consideração, né? 100%. Os fundos imobiliários sofreram muito ali na pandemia, acho que uma parte acabou se recuperando e tal, mas qual que é a visão e a perspectiva de vocês para esse curto prazo, que eu acho que um ano é curto prazo, assim, para essa indústria de FIIs, no geral, o que você acha que tem mais chance de ganhar tração e o que a partir de talvez determinado momento a gente tem que começar a talvez ligar um alerta e revisar uma carteira e ver se faz sentido? Boa. Primeiro, a gente super leva em consideração, porque uma análise fundamentalista, ela primeiro se baseia no macro, então a gente vai entender, né, o que está acontecendo, macroeconomicamente, quais são os indicadores cenário, ali, qual que é o cenário, enfim, tudo isso. E como eu disse, diversos desses segmentos, eles estão atrelados ao crescimento do PIB, à confiança do consumidor em relação até mesmo ao consumo. Pensa um shopping, né, assim, como que ele tá movimentado, se ele tá vendendo, se ele não tá, entre várias, né, diversas vertentes. E aí... primeiro a gente leva isso em consideração e aí a gente vai... É como se fosse um funil, né? Então você vai fazendo uma leitura do mercado, depois você vai fazendo uma leitura de quais são os segmentos que estão beneficiados. Aí dentro do segmento você vai fazendo uma leitura dos fundos que existem ali, de opções, e vai fazendo uma comparação, uma relação risco-retorno, qual que apresenta, né, uma melhor composição. E aí... dito tudo isso, olhando daqui pra frente, eu acho que a gente tá num momento ainda, a gente não tá num patamar de taxa de juros Selic que seja 100% favorável para os fundos de tijolos e também não tá num momento que talvez seja, né, a gente tá em desinflação, depois com uma perspectiva ali talvez de, a partir do ano que vem, cortes na taxa de juros Selic, então o cenário ainda tá favorável para os fundos de papel, então a gente enxerga que talvez, né, nesse um ano que a gente está comentando aqui, os fundos de papel, os fundos de recebíveis, eles entreguem ainda dividendos
em patamares robustos e talvez, né, associando agora também os fundos de tijolos, pensando que ainda tem um pouquinho de desconto, associando esse desconto com esses dividendos que são um pouquinho menores realmente, na faixa de 7%, 8%, associando então com essas oportunidades ainda, você consiga ter ali uma maximização de retorno. Então, é engraçado eu falar, mas eu enxergo um bom momento Pra basicamente tudo. pra tudo, Que assim, legal. Cara, é é muito engraçado. louco isso. E por isso Mas é que no eu mercado sempre- de Eu ia investimento... perguntar, será que já foi? Não Será é que... nem só no É. fundo imobiliário. Você vai olhar bolsas como um todo e investimentos como um todo, acho que tá meio que bom pra tudo. Você quer colocar em renda fixa? Até mesmo um pré, você vai ganhar dinheiro. Um pós também de curto prazo, que você não tem um duration tão grande, provavelmente você vai continuar ganhando dinheiro. Você quer olhar pra bolsa? Tem bastante Tem coisa muita descontada. coisa muita descontada. oportunidade. Você quer olhar pra bolsa lá fora? Mano, esse S&P acho que tá caindo mais de 25% no acumulado desse ano, entendeu? Com chance, inclusive, de cair mais. A gente não sabe. Mas pra investir aqui, pra investir lá fora, pra investir em fundo imobiliário de tijolo, de papel, de muita coisa... É um momento que se a pessoa quiser diversificar a carteira e colocar um pouco de qualidade, porque tem muita coisa barata, eu acho que funciona, né? Perfeito, é isso. Disse tudo. Acho que é isso, diversificar a carteira, Mas- entender talvez segmentos ou então até classes que se beneficiam mais e ter maior eu ia te pedir, exposição por a exemplo, elas. assim, você vai olhar pra fundo de tijolo, assim. Varejo tá todo cagado agora. Continua cagado, né? Assim, então, perspectiva talvez de melhora a partir do momento que a gente começa a cortar uma taxa de juros. Mas depende, por exemplo, fundo que tem exposição em varejo alimentício, principalmente atacarejo, tá indo bem. Ah, Tá indo pois é, super que daí bem. Tem o setor dentro do setor. subsegmento. E aí Isso, dentro isso, do isso. segmento. Aquele funil, né, que a gente comentou. Então, esse tá indo bem. Então, e hoje realmente tá, né, é o fundo ou os fundos que talvez estejam com menores, né, acima do patrimonial, menores oportunidades em termos até de ponto de entrada, no sentido assim, poxa, as pessoas perceberam, pagam dividendos bons e perceberam... Já foi. Já andou o isso. negócio, a parada. É isso. Mas e aí, vamos lá, o cenário talvez comece a mudar um pouco no ano que vem. A gente começa a fazer conjectura ano que vem, de repente acontece uma guerra em outro canto do mundo e muda tudo, né? É isso que pode acontecer. Mas aí, por exemplo, olha pro varejo como um todo, se a gente começar a ver taxa Selic caindo, o que fica bom nesse sentido? Eu acho que os fundos de tijolos como um todo, né, pensando assim, então, Selic caindo é mais favorável para os fundos que têm esses imóveis. Então, segmento de shoppings até é engraçado. Quando a gente viu a pandemia, interrompeu o fluxo, diversos desses shoppings pararam de pagar dividendos, e aí, ao mesmo tempo, quando retomou, foi um dos segmentos que retomaram mais rápido. Então, Sim. no início desse ano, eu acho que em torno de março, abril, a gente já via alguns desses fundos com descontos menores em relação aos outros fundos de Você acha que teve uma imóveis. demanda reprimida aí? Eu acho que tinha aquela questão da revenge lá, compra por, né, vingança. Sim. Eu acho que tinha uma demanda reprimida, todo mundo querendo sair. Ao mesmo tempo, uma o questão- conforto do shopping. Acho que gerou uma carência emocional individual ali de viver, de fazer, de consumir. Eu quero sair, eu quero ir para lugares públicos, eu quero ir ao cinema, eu quero entrar na loja, eu quero... aquele que tá dentro desse sentimento de vingança, né? Depois de ficar confinado, assim, você querer explorar esses outros lugares. E aí, esse segmento foi um dos que, basicamente, agora, se a gente olha os patamares, né? E principalmente lembrando de olhar o que são os shoppings que estão ali. E shopping é bom, porque shopping a gente tem proximidade, a gente conhece. Ah, não, eu Sim. sei qual é esse shopping. Ah, não, esse aqui vai bem, tá sempre Nossa, Sabe cheio. onde tá? Eu tomei um fumo em West Plaza, gente. Mas isso foi lá em 2011. Foi 2011? Foi aquele negócio do cinema que embargaram lá, e aí... Não, Nossa, eu deu lembro uma derrocada. que tava muito na moda fundo imobiliário, né? Eu lembro. Foi uma fase... Shoppings, assim, sempre foram os queridinhos, né? Mas teve uma fase que eles faziam os lançamentos dos fundos imobiliários e eu nem sabia que podia, mas eles prometiam rentabilidade. No mínimo, eles garantiam no mínimo uma rentabilidade de 1%. E eu falava, caraca, que louco, um negócio de renda variável. No aluguel, eles falavam assim, no mínimo a gente vai conseguir pagar 1%. E aí eu falava, não, beleza, o cara tá dizendo que vai no mínimo pagar 1%. E pagava mesmo.
Falei, cara, eu comprei o West Plaza e eles entregaram por um bom tempo. Realmente, o que eles falaram durante um ano, a gente vai entregaram, não sei o quê. E eu acho que, sei lá, umas 2, 3 quadras de lá, onde é o West Plaza, acho que começaram a construir, ou enfim, ver algum novo shopping, alguma coisa assim. O negócio caiu pela metade, o negócio. E aí, um risco, né? Não, eu não sabia o que eu tava fazendo. Foi bem no meu início de jornada como investidora de renda variável. E aí eu tomei um fumo nesse negócio. Eu nem sei como é que está o West Plaza hoje, se ele tá dando dinheiro, se como é que tá. Eu sei que eu conheci o shopping esses dias que eu fui num jogo com o Rafa do Palmeiras, ele ali perto do Allianz Parque, mas é isso. E até ponto importante, né? Assim, a gente sempre fala pro investidor se orientar principalmente para fundos multiativos. Então, quando você tem um ativo, se acontece uma coisa dessa, você fica totalmente, né, nas mãos desse, desse evento. O risco é bem maior. Exato. Então, esse é um ponto tem importante. Isso. Teve alguns que ficaram aí pelo meio do caminho. Não tinha um lá foi no Rio de Janeiro, que tinha só Petrobras como inquilino, e ela saiu quando estourou todas aquelas merdas da Lava Jato? O XP, eu lembro. o Macaé. Esse deu ruim, não deu? Deu ruim, mas tá em vias de dar bom, né? Parece que tem um outro inquilino aí em vias. Mas faz muito tempo, né? Que ficou demorou muito tempo pra resolver isso. E isso é super importante. Então, você falou pontos importantes, né? Eu falei, lembra que eu comentei, localização remota, desafiadora? Esse é um caso, né? Então, assim, um lugar que tem um edifício com grandes lajes, uma cidade que talvez não tenha essa demanda desse perfil de inquilino, uma localização desafiadora mesmo, era um inquilino só num único ativo. Olha só a concentração de risco, né? Então, assim, monoativo, monoinquilino, o inquilino saiu, o lugar era ruim. Foi difícil, né? Então, assim, acho que esse é um excelente exemplo. Né? Mas aí, assim, se a pessoa ainda assim quisesse... Eu não sei se na carteira de vocês chegam a colocar algum que é tipo monoinquilino ou monoativo? Ou vocês fogem... A gente foge. De qualquer maneira. Eu acho que esse é o almoço grátis, né? Vamos diversificar. Isso mitiga muito risco. Mas aí, tipo, nem um tiquitinho, sei lá, vou colocar 2, 3%, 5% da carteira num ativo assim. Nem um Mas ele não tem os maiores perguntar. potenciais também, Fê? Eu acho assim... a gente avalia muito bem o portfólio. Então, quando a gente está avaliando o portfólio, eu acho que uma certa maneira, principalmente assim, a gente está falando um edifício para um único inquilino, um edifício só, em um único. É um risco muito. Eu fico pensando, mas necessário. potencial do quê? Tem um inquilino e um imóvel. Não tem, tipo, um trigger que vai fazer esse negócio decolar por alguma razão. Mais valores, não nesse sentido, mas de manter ali sabe, do cara ficar mais tranquilo se falar, ok, pelos próximos, sei lá, 5 anos. Mas sabe, também tem um ponto? A maior parte desses fundos de monoativos eram fundos antigos. Os fundos novos, eles já vêm... nenhum eles já não nascem tudo, assim, entendeu? Entendi, já são gestão ativa, a maior parte eram gestões passivas. Que não é bom, entendeu? Pra tudo você tem que chamar uma reunião pra decidir o que vocês vão fazer. E ele basicamente, né, não tem muita arbitragem ali pra poder, né, autonomia para fazer qualquer mudança, seja para vender o ativo, reciclar o portfólio, enfim. Então, acho que o grande benefício é você usar da expertise do gestor para ter esses ganhos ali, essas arbitragens de mercado, né, entre outras coisas. Não, beleza. Entendi. Bom, Afê, eu pedi antes dos indicadores, né? E a gente foi desenrolando o papo e a gente não... É verdade. A gente trouxe muito de analisar carteiras. Mas assim, a gente tá chegando no final do nosso episódio e eu queria muito que a pessoa... Gente, tem muito... 1,9 milhão de investidores em fundo imobiliário é muita coisa. E eu acho que, sim, alguns ou talvez a maioria, não sei, utilize relatórios e tal de análise, mas muitos também sempre vão dar aquela olhadinha para tentar dar uma filtrada, tentar fazer o estudo ali, um estudo próprio. O que talvez seria o mais básico pra gente começar a filtrar e olhar? Preço pelo valor patrimonial? Monoinquilino? Monoativo? O que se olha que uma pessoa consiga fazer talvez sozinha de uma maneira relativamente simples e não que seja fácil? Certo. Acho que, independente de qualquer que seja o segmento, liquidez. Então, assim, super importante focar em fundos mais líquidos, né? Então, você vai buscar ali uma liquidez mínima diária que vai te garantir, por exemplo, tenho necessidade de vender essa cota. Você vai ter a facilidade, então quanto mais líquido o fundo, maior a facilidade das pessoas menos se spread também. Maior facilidade dessa pessoa, preciso converter isso em dinheiro. Pronto, né? Algo mais fácil. Então, primeira dica seria a liquidez. Eu acho que a volatilidade também é algo importante, né? Então, você olha ali em termos, é um fundo muito volátil, como é?
né? Então, eu acho que é outro ponto. Acho que sim, a métrica valor patrimonial, valor de mercado sobre valor patrimonial, ela pode ser uma métrica para orientar. Ela é muito fidedigna, principalmente aos fundos de papel, né? Os fundos recebíveis. Aos fundos de tijolos, ela é uma boa métrica minimamente para te orientar ali. Então, sim, eu acho que vale usar, vale considerar. Aí, se a gente estiver falando principalmente dos fundos de tijolos, acho que é importante também falar da vacância, né? É um fundo que tem uma vacância super elevada. O que é uma vacância elevada? Às vezes eu olho 5, 10% e eu penso que tá ok. O que é elevado? Tem diversos fundos aí estão até com 40% de vacância. Isso chama atenção, né? Então, é muita receita na mesa, né? 20 e poucos por cento, 30, 40. Então, isso já chama, assim, acima de 20 já chama atenção. Tá. Aí você tem que entender, é uma vacância momentânea, porque, por exemplo, ele comprou um ativo todo vago, ele desenvolveu um ativo, o ativo ficou pronto, tá vago, mas ele vai só demorar o tempo ali da gestão fazer essas negociações e ocupar esses espaços, ou é uma vacância, tipo... Alguém saiu dali. Ou Alguém de desafio saiu. para recolocar um inquilino. Então, assim, a leitura da vacância é importante. Vamos pensar aqui. A própria questão do dividendo. Tem muita gente que toma a decisão Sim. por É importante dividendo, também. assim. Sim, é importante. Acho que o dividend yield, minimamente, ele vai te, né, regular ali em relação... Poxa, esse fundo, por isso que eu volto a falar, tem uma parte qualitativa, que é fazer a leitura desses imóveis, né? Entender qual que é a qualidade, ou então a leitura desses créditos, desses CRIs. Entender um pouco da qualidade, para você entender, poxa, tá pagando essa qualidade de portfólio, me pagando tanto, acho justo. Esse aqui é mais arriscado. Vou exigir um retorno maior, né? Vou exigir um dividend yield mais elevado. Então, assim, o dividend yield também é uma boa métrica, eu acho. Vamos pensar aqui, olha, liquidez, volatilidade, a vacância é uma boa também, a qualidade... Parece análise técnica misturada com fundamentalista, né? Tudo você vai ter que olhar várias coisinhas, assim. Mas é uma conjuntura. eu acho que o ponto mais importante de tudo isso é nunca olhar isoladamente alguma coisa, né? Perfeito. Porque aí a leitura que você vai fazer de isso tá com um dividendo bom. E o que justifica por Porque às vezes tem tinha fundo imobiliário, eu acho que foi em 2020, talvez, 2019, que o fundo ele tava vendendo ativos e eles têm que pagar em amortização, é isso? É isso, E aí ele amortiza, ele tem que distribuir 95% do lucro dele, né? Então, se ele vender o ativo, se ele não, né, reinvestir em outro... Sim. Também tem esse ponto, né? Da questão de como era o regulamento do fundo, né? Porque daí o que acontecia? Daí o cara tava se desfazendo de ativos e aí o que acontecia? O dividend yield daquele fundo imobiliário tava gigantesco e a galera tava comprando insanamente, mas aquele fundo imobiliário... Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele ia acabar. E ele tinha um prazo lá que ele tinha dado, não sei o que, a galera tava comprando, sendo que o fundo imobiliário ia acabar. Aí eu falei, gente, mas vocês estão comprando só pelo dividendo, mas não vai ter mais esse ativo daqui uns dias. E você tá tirando de uma ponta e jogando na outra, porque o valor patrimonial do fundo também tava se mexendo ali. Então você pega com a mão direita e você entrega com a mão esquerda. E aí, por isso que esse de olhar as métricas de forma isolada, às vezes é uma pegadinha, né? Muito, e você falou um ponto super importante. Às vezes ele tá... né, repassando um valor em amortização e as pessoas confundem com dividendo e falam, poxa, teve um dividendo aqui super extraordinário, super elevado. Sim. Mas corta para, não é bem assim, né? Ele pagava 50 centavos. Do nada você recebeu R$4. Só porque o fundo é bonzinho. Do nada você recebeu R$4. É isso. Bom, meninas, tivemos uma aula de fundo imobiliário, Martinha. Adorei, Fê. Putz, cara, eu precisava de mais uma horinha aqui, principalmente pra falar desses fundos imobiliários, tipo o Fiagro e os REITs, que acho que é o... Acho que a gente pode fazer um Chama outro parte de agro. Aí já vem até a caráter. A gente faz uma parte 2. Mas, Mafê, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. A gente sempre encerra o episódio com uma música, a escolha da convidada. Então, você pode escolher uma música pra gente encerrar. Mas antes, assim, você vai falando as suas redes sociais pra onde a galera assim vai te encontrar e você pode ao mesmo tempo ir pensando numa música pra pedir no final. Não, vocês estão me deixando em situação delicada aqui, em que música que eu vou pedir? Meu Deus do céu. Música que você goste, qualquer uma. Eu vou pensar numa aqui, ó. Vou pegar do meu Spotify de agora, pode ser? Tá. Tá, porque eu tava ouvindo. Tá ótimo. Vai essa, No Eyes, Clapton. Pode ser? Ótimo. Boa, eu não sei o que eu não conheço, mas a gente vai descobrir. Vamos descobrir hoje. Uma mulher de bom gosto, né? Deve ter bom gosto pra música também. E onde as pessoas te acham? Boa. As pessoas me encontram no Instagram, @mafeviolati, com 2 T's e I no final.
E também me encontram sempre ali nos relatórios, nas análises do conteúdos.xpi, conteúdos.xpi. E também faço parte do Liga de FIIs, um programa do YouTube da Infomoney, que inclusive já quero convidar a Bea pra ir lá, quero saber desse histórico todo aí. Você quer ir? Investe em FII, tá, querida? A Martinha, depois de hoje, a Martinha vai fazer os investimentos e ela vai lá. Não precisa de mais do que 5%, pelo visto. A régua não tá muito alta, entendeu? Não, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa de mulheres falando sobre esse assunto. Tem pouquíssimas mulheres e eu sou super da causa mulher. Então, gente, Boa. Martinha, investe pra você ir lá. Tá bom. Bora. Tá bom. Vamos lá falar de fundo imobiliário. Nós três, de novo. E é no canal da Infomoney. É isso. Tem hora e data pra acontecer? Tem, toda terça-feira, 19 horas, no YouTube do Infomoney, tem Liga de FIIs. E, gente, vão lá me prestigiar também, assim que vocês estão prestigiando aqui o Gamecast, voz delas. Isso. Gamecast pode delas? Não, é o Game delas. Game delas. Eu entendi um pod delas. Eu falei, um dia nós seremos grandes como o pod delas, quem sabe? Podemos. Maravilhoso. Ai, gente. Bom, gente, é isso, né? É isso. Adorei. Obrigada pela aula. Agradeço o papo, agradeço a aula. Nos despedimos dos nossos ouvintes ou dos nossos telespectadores nesse isso. momento. E até o próximo episódio do Game delas. Obrigada, gente. Até. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.